Olá para você que está nos acompanhando agora no segundo episódio do podcast Temperados, hoje com o tema Deus não está morto. E eu quero te convidar, onde você esteja agora, que você pare um pouquinho para entender, porque agora nós vamos te ajudar a pensar fora do saleiro. Aqui do meu lado eu tenho aqui pessoas que já nos acompanharam no nosso primeiro episódio. Temos aqui a presença do Juvenal, a presença da Nádia e da Ivne, que estarão nos acompanhando nos próximos episódios também, porque a gente quer, afinal, pensar fora do saleiro. E hoje a gente vai começar falando sobre a existência de Deus. É um tema muito importante porque, afinal, se nós cremos em algo, nós precisamos expor o porquê nós cremos neste algo. Inclusive, né, o filósofo Nietzsche, ele falava, né, que Deus estava morto, né, por meio de uma teoria que ele chamava de niilismo, né, dessa quebra da realidade da religiosidade com a razão. Para muitos dos filósofos do passado e até mesmo hoje, na pós-modernidade, não existe essa relação entre razão e fé. Mas nós estamos aqui para tentar te apresentar uma visão, né, uma cosmovisão, onde fé e razão podem sim ser colocadas uma ao lado da outra. Eu quero começar aqui fazendo algumas perguntas aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando. Vou começar aqui perguntando para o Juvenal. Juvenal, para você, quem é a Nádia? A Nádia é minha irmã. A Nádia é uma mulher. A Nádia disse que é loira, né? A Nádia tem um sorriso bonito. A Nádia é alguém legal. A Nádia é alguém que eu convivi com ela. A Nádia é um conjunto e um compilado das percepções que eu tive a partir dos anos que eu convivi com ela. Então, olhando para a Nádia e pelas experiências que eu tive com a Nádia, a minha descrição da Nádia seria essa. Muito bem, depois dessa descrição, né, feita pelo Juvenal, agora eu pergunto para a Nádia. Eu vou até devolver a pergunta para a gente ver qual vai ser a definição dela em relação ao irmão. Nádia, para você, quem é o Juvenal? O Ícaro quer ver a vingança. O Juvenal falou que eu sou uma mulher loira, quero ser, ele já é uma pessoa com pouco cabelo. Mas o Juvenal, para mim, ele é um cara inteligente, ele é um cara pacífico. O Juvenal, ele é bonito e agora, gente, ele é fortinho. Então, minha descrição do Juvenal é de muita parceria. É alguém que eu sei que eu posso contar em todos os momentos. Então, pra mim, ele é meu parceiro, cara. Que coisa boa. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou perguntar pra Ivne. A Ivne vai tentar descrever pra ela quem é o Juvenal. E agora eu quero que vocês, porque eu já vou dizer a minha definição sobre a Nádia, para que vocês possam ver as divergências das ideias, né? Enfim, vamos lá. Ivne, pra você, quem é o Juvenal? Bom, pra mim o Juvenal é uma pessoa assim de Deus. A gente já olha, já vê que Amém. ele é um cara do bem. Gente boa, inclusive um ótimo palestrante, Olha aí. né? E assim, o que eu posso dizer mais? Continue, fique à vontade. Deixa eu tá pensar. ótimo. Não, eu acredito que ele é um bom amigo também. E super gente boa. A gente, na verdade, se conhece há pouco tempo, né, Juvenal? Pois é. Bendito A nossa podcast. amizade tá recente. Mas eu gosto da pessoa dele. Muito Muito bem. bem. Olha, agora eu vou falar sobre a Nádia. Vocês viram que o Juvenal, ele teve duas definições, da Nádia e da Ivne, e a Nádia também vai ter duas, agora minha e da Ivne. Teve também do Juvenal, não teve? Mas eu também vou dar a minha, porque, enfim, eu quero falar sobre essa minha grande amiga aqui, dizer que ela é uma pessoa parceira, uma pessoa que eu posso contar. De vez em quando chega lá no meu WhatsApp, e aí, como é que tá o coração? E aí a gente tem aquela velha conversa. É uma pessoa muito sorridente, que traz alegria, energia. Que onde eu tenho certeza, se ela entrar em um lugar triste, ela consegue mudar o lugar e fazer o lugar ficar com um astral positivo, né? Eu acho que uma pessoa de Deus, uma pessoa que transparece a cristandade, eu gosto muito disso na Nádia. Agora, para vocês que estão nos acompanhando, vocês perceberam que todas as qualidades que foram ditas aqui, de alguma forma, divergiu da outra. No mesmo sentido, todos falando da mesma ideia, mas cada um com uma definição, uma percepção diferente, né? E aí é que a gente entra para a questão de Deus, né, Juvenal? Eu quero já começar aqui dando essa oportunidade para o Juvenal, porque quando a gente fala de Deus é dessa forma. O Juvenal tem uma definição que é diferente da minha definição. E aí, para que a gente possa entender se Deus existe ou não, a gente precisa entender a personalidade de Deus. Por isso que eu pergunto, já pegando o gancho do primeiro episódio, pessoal, a gente vai iniciar mais uma vez essa discussão perguntando para o Juvenal. Juvenal, da mesma forma como você definiu quem era a Nádia, quem é Deus para você?
olha o que eu achei interessante. Eu vou responder a pergunta, quem é Deus para mim? Mas antes de responder quem é Deus para mim, você percebeu que em público, ou quando nós percebemos que alguém está nos observando, nós preferimos desenhar um personagem ou discursar as qualidades ou pontos que muitas vezes seriam aqueles que as pessoas gostariam de ouvir? E muitas vezes a gente esconde para nós mesmos, não que vocês não tenham visto minhas falhas, que são muitas, mas talvez muitas vezes não foi interessante naquele momento destacar. E quem é Deus, o interessante é que você escuta muitas pessoas dizerem que Deus é amor, que Deus é suficiente, que Deus é Pai, mas para muitas pessoas, Deus não é Deus. Olha que meio louco. Mas eu vou responder minha pergunta e deixar a discussão para mais tarde. Quem é Deus para mim? Deus para mim é a consequência ou o resultado de tudo que mais lindo há. Ainda que existam sofrimentos, a minha percepção de Deus é alguém, é um ser capaz de fazer tudo do nada. A minha percepção de quem é Deus é isso. É o tudo do nada. Essa é a minha percepção sobre quem é Deus para mim. Que excelente, né? Uma coisa grandiosa que até pra gente imaginar. Deus é algo assim praticamente inexplicável, né? Palavras é muito difícil a gente descrever, né? Quem é Deus. Nádia, quem é Deus para você? Ícaro, Deus para mim, ele é a essência. Eu tinha deixado no último podcast a descrição de suficiência, porque para mim não tem outra descrição que não seja essa, entende? Então, ainda que as perguntas elas sejam repetitivas, a minha resposta ela vai ser sempre a mesma. Suficiência, ele para mim vai ser isso. Muito bom, suficiência, né? E agora a Ivne vai responder aqui pra gente. Ivne, quem é Deus para você? Bom, da última vez também eu tinha falado que Deus era pai para mim. E daí eu já começo a falar que eu tenho essa definição porque eu tenho um relacionamento com ele, né? E aí é assim que a gente, pelo menos a gente se trata. Eu acredito que ele me chama de filha e eu chamo ele de pai. Mas tem outra coisa também, que me faz acreditar nisso, além desse relacionamento, que é pensando mais pelo lado lógico. Eu não consigo olhar para o ser humano, essa máquina complexa aqui, e não acreditar que não existe um Deus, né? Não consigo. E da mesma forma que eu também não consigo, e não existe no mundo hoje, como uma coisa ser criada do nada. Aqui na Terra hoje, dentro da nossa capacidade de existência, ninguém cria algo do nada. Você sempre usa uma matéria, alguma coisa ali, e origina outra. Então, eu não acredito que o ser humano ele surgiu também assim do acaso, sabe? Tem alguma coisa e a minha fé me faz crer que Deus me criou, eu sou filho dele. Pegando o gancho da Ivne, o que eu acredito também de Deus é que a forma pela qual eu me relaciono com Deus reflete na forma pela qual eu me relaciono com os outros. A forma como eu vejo Deus, como eu acredito em Deus, me dá subsídios para me trabalhar com as pessoas. O meu reflexo é da forma do Deus que eu acredito, ou como eu vejo esse Deus. Então eu vejo também um pouco disso. Ou o inverso também funciona, porque às vezes as pessoas que estão bem mais perto de mim, a maneira como eu vejo elas podem me associar também em quem é Deus. Inclusive, a gente conhece vários ateus que eles descrevem na história deles, a explicação deles por serem ateus é porque dentro do meio deles de proximidade, eles tinham pessoas com referência religiosa e essas pessoas, elas não faziam jus a de fato aquela caminhada espiritual. Então eles não conseguiam associar como é que meu pai, um cara que é líder religioso, age assim, que Deus é esse que ele busca. Então eu não quero esse Deus aqui. Então às vezes também a nossa relação com o outro, e dependendo da proximidade que a gente tem desse outro, faz a gente ter uma visão de quem é Deus. Eu vejo Deus de uma forma suficiente porque eu tive uma criação assim. A Ivne também teve. Então, e aquela galera que teve pais que foram abusivos, pais que fizeram mal? Cara, é muito difícil para eles olharem e falar assim, Deus é bom, quando que um pai que está ali do lado dele, que era para cuidar dele, faz algo que não é bom.
Então, e a partir daí a cabeça do ser humano começa a bugar, porque a gente a gente associa Deus à bondade. E aí quando o inverso acontece, a nossa mente parece que fica difícil de assimilar essa associação. E aí se perguntam se Deus morreu, né? Porque muito importante essa colocação que a Nádia colocou aqui, porque assim, as pessoas esperam, na verdade elas definem um caráter de Deus baseado nas pessoas. Então, na verdade, o caráter de Deus muitas vezes está em jogo diante das pessoas por conta da nossa conduta, como o Juvenal falou. E aí a gente já entra aqui agora uma outra temática, que a gente discutiu agora quem é Deus. Agora eu queria entrar aqui na ótica do porquê nós cremos que Deus existe. A gente está falando aqui de Deus, mas será que de fato ele existe? E é aqui me fez relembrar uma experiência que quem conta é o filósofo René Descartes. Ele em uma das explicações, né, que ele dá para a crença, porque ele cria em Deus, na crença que ele dava de Deus, ele falava assim, que quando você está andando em uma floresta e você encontra um resquício de uma fogueira, ali você tem uma certeza, alguém passou por ali, acendeu aquela fogueira e saiu. Então precisou de alguém para pegar aquelas madeiras e montar uma fogueira. Então quando a gente olha para a humanidade hoje, eu vejo a Ivne e eu sei que a Ivne não foi feita ao acaso, alguém fez ela. Quando a gente olha para tudo, a gente tem esse quesito de pensar que existe um ser criador. E é nessa questão que nós vamos iniciar agora. Eu vou começar aqui pela Ivne. E a pergunta aqui para a Ivne é: Ivne, por que você crê que Deus existe? Bom, já até tinha respondido essa pergunta. Porque eu creio, né? Pela complexidade do ser humano, não consigo olhar e não ver que existe algo além. Mas eu acredito também que tem esse peso da gente acreditar no que a gente crê, vem de uma questão cultural que a gente nasce, cresce e vive. Então, à medida que a gente vai sendo educada, a gente vai aprendendo a olhar para as coisas, né, para as situações e inclusive para Deus de uma certa forma. Então, eu venho do contexto cultural que me faz acreditar em Deus, né, pela visão bíblica. E nisso eu acredito na Bíblia, né? E para eu acreditar em Deus e acreditar na Bíblia é uma escolha que eu fiz. A gente foi educado, mas chega um certo momento da vida que a gente faz essa escolha, mesmo crescendo nesse contexto cultural cristão. Só que aí chega um momento que a gente precisa se perguntar, e é importante, porque eu até falei da última vez no podcast, quando a gente vai conversar com alguém, não adianta mais eu só explicar a existência de Deus apenas pelo meu contexto relacional com Ele. Tem pessoas que vão chegar para nós e vão questionar mesmo, tá? E os argumentos científicos? E aí entra a questão da ciência. E olhando pelo lado da ciência, tem vários argumentos aí que eu consigo ver que provam para mim a existência de Deus, né? E aí um deles é a questão da lei moral. A gente conhece a lei natural como a lei da gravidade, digamos. Todo mundo sabe o que é. Se a gente joga para cima, uma coisa cai. Isso é fato. Nós temos também um instinto, né? Os animais têm um instinto. Mas tem a lei moral também. E todos nós estamos sobre essa pressão da lei, que a gente sabe que existe. E toda a humanidade tem essa noção do que é certo e que é errado. E vai ter essas inclinações por aí. Então, acho que a minha resposta é essa. Muito bom, vamos continuar aí. Igor, é interessante que essa pergunta ela é muito subjetiva e a galera aí que está assistindo em casa, cada um vai ter uma percepção muito diferente da existência de Deus. Até porque nós temos histórias de vidas diferentes, criações diferentes, né? Apesar de todos nós sermos cristãos e
e a gente foi criado nesse ambiente, tudo tendencia para que a gente acredite realmente na existência de um Deus. Mas no decorrer da nossa caminhada, Deus vai se revelando de várias maneiras. Para um cara que é cientista, ele se revela bem mais, de forma bem mais, que nem Tomé, né? Ver para crer. Mas vai chegar um ponto, apesar da nossa forma subjetiva de crer em Deus, vai chegar um ponto que a gente precisa de fé. E até quem é ateu, ele tem que ter fé para acreditar naquilo que ele acredita. Então, a fé é o elemento que vai culminar em todos os processos, de quem é ateu, de quem é cristão, porque em algum momento você vai ter que ter fé para acreditar naquilo que você acredita. Muito bom, Juvenal. Eu gostei muito da percepção das meninas. E para complementar a percepção de por que eu acredito em Deus, eu acredito em Deus por quem eu vejo que Ele é, pela minha percepção de quem Ele é, por aquilo que eu já vivi, por aquilo que eu aprendi dentro daquilo que eu vivi e como eu percebi Deus a partir daí. E essa percepção de poder acreditar que Deus existe, minha, é diferente da do Ícaro, porque o Ícaro teve vivências diferentes. E eu percebo que Deus existe, eu acredito que Deus existe quando eu acordo. E a gente estuda, a gente escuta que se o sol fosse um pouco mais perto, as pessoas morreriam queimadas, se a terra fosse um pouco mais inclinada, desconstruiria tudo. Então, chega num ponto que a minha crença é baseada também na fé, porque é inevitável que a fé exista nesse ponto. E essa fé me faz crer que Deus existe, criou tudo no ajuste que Ele é hoje, para que pudesse nos dar a oportunidade de escolher os passos seguintes. Então, a gente tem a liberdade de escolher aquilo que está dentro do nosso alcance e Deus vai agindo dentro daquilo que nós não podemos agir. Então, eu acredito que Deus existe por mim. Como assim por mim? Apesar de mim. Apesar das minhas limitações, apesar das minhas bobeiras, apesar das minhas faltas de ideias, apesar da minha insensatez, eu consigo ver Deus através de mim. As pessoas conseguem ver Deus em mim. Olha que louco. Elas conseguem ver algo diferente em mim, mesmo eu não sendo nada. Mesmo não valendo o dinheiro que eu tenho, porque não é muito. Mesmo não valendo as roupas que eu tenho, porque também não são muitas. Os cabelos se foram. Esse então, não tem, né? Eu acredito que Deus existe por essa percepção que foi criada no decorrer dos anos. E aí essa colocação do Juvenal achei fantástica, porque assim, tem pessoas que questionam que Deus é esse que não aparece, que Deus é esse que eu não vejo, que Cristo é esse que eu não vejo. E aí é justamente o que o Juvenal falou. Cristo pode não aparecer fisicamente para as pessoas, mas quando eu levo água para quem tem sede, eu estou sendo Cristo para elas. Quando eu levo pão para quem tem fome, eu estou sendo Cristo para elas. Então a gente demonstra a existência de Deus por meio de nós, não é isso, Nádia? Não, eu só ia complementar, porque a nossa missão é sermos pequenos cristos na vida das pessoas, na verdade. Então, continuando aqui, a gente vai entrar agora em uma outra ótica aqui de discussão. A gente falou sobre quem era Deus, a gente falou do porquê nós cremos em Deus, e agora vem uma questão que é muito discutida aí no mundo, e talvez esse seja um dos maiores motivos das pessoas não crerem na existência de Deus. Se Deus existe, por que as pessoas sofrem? A gente está vivendo em um período, em um contexto pandêmico no qual milhares de pessoas estão perdendo a vida, onde muitos cristãos atribuem essa praga a Deus, e aí e tem certas questões que ficam no ar, porque, como a gente falou aqui, as pessoas conhecem Deus por meio do caráter que nós apresentamos sobre Ele. E agora eu pergunto aqui para vocês, nossos amigos aqui, vou começar pela Nádia. Por que Deus permite o sofrimento? É bem complicado responder essa pergunta, porque assim, quem sou eu para dizer assim, por que Deus permite o sofrimento? Agora, a minha percepção é de que o sofrimento ele tem duas vertentes. Ou você sofre muito e associa aquilo a um Deus que não está contigo, ou você, em meio ao sofrimento, você muda a sua perspectiva e diz assim, cara, mesmo em meio a essa situação difícil, existe um Deus que supra as minhas necessidades, e
E ele está comigo apesar dessa situação. Então, o desafio é você que está aí em casa entender o porquê que você está passando por essa dificuldade. Você pode escolher dois caminhos. Você pode escolher o caminho de se rebelar contra Deus, e assim, ele não está comigo, ponto. Mas isso não vai mudar a tua dor, isso tu precisa entender. Ou você pode olhar sobre a perspectiva de que nós estamos no mundo pecador, o sofrimento ele vai existir, o sol cai sobre justos e injustos, e por que não o sofrimento também sobre justos e injustos? Agora uma hora passa. Então eu tenho que entender que ele está comigo. E aí eu consigo continuar a caminhada, porque o que faz a gente continuar a caminhada é ter uma perspectiva de esperança. E a partir do momento que eu pego e quebro essa perspectiva por dizer que Deus não está comigo, eu acabo me baseando em quê? Nas coisas desse mundo, aí tudo potencializa mais dentro de mim. Então, a minha percepção sobre o sofrimento, ela parte também do meu ponto de vista sobre o sofrimento. Porque eu tenho na história, e até de pessoas próximas, de você mesmo que está em casa, a gente aqui, de pessoas que passaram por situações muito, muito difíceis, mas elas persistiram ao lado de Deus e viu que valeu a pena. E já tem outras pessoas, não, que passaram às vezes por uma situação tal, delicada, mas elas resolveram escolher. Não compensa. Só que aí esse caminho, meu amigo, vai depender de você, da sua escolha. Ivne? Eu fiquei pensando aqui que essa pergunta ela me leva a pensar que Deus ele é tão bom, mesmo permitindo o sofrimento, porque ele nos fez livres. Nós temos o livre-arbítrio. E é que nem aquele exemplo da luz. Não existe escuridão, existe a ausência da luz. Então, da mesma forma, por sermos livres, existindo o bem, logicamente, há a possibilidade do mal. Isso não quer dizer que foi Deus que originou o mal. Quer dizer que teve a possibilidade. E pensando nisso, nessa questão de que existe a possibilidade do mal, é claro que o ser humano, sendo livre, ele pode optar fazer o bem ou o mal. Tem até algumas pessoas que elas usam um verso da Bíblia que diz assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí um palestrante, uma certa vez, ele falou assim, cara, e quando uma criança é estuprada, isso coopera para o bem? Quando o seu pai, que é um cara que serve a Deus, morre, e um ladrão que pega aí uns 5 tiros, continua firme, isso coopera para o bem. E aí ele me deu uma resposta muito interessante, que ele falou assim, não é que todas as coisas cooperam para o bem, mas Deus age em todas as coisas. Ele age em meio àquela dor, para que no final das contas ele vai tirar daquela dor e daquela desgraça algo de bom. E aí volta de novo a nossa percepção do mundo e de quem é Deus e da nossa visão positiva de quem ele é. E volta para aquela pergunta inicial que tu fez, né? Excelente, Juvenal. E a gente chega num ponto bem interessante sobre a percepção da dor, né? Sobre a percepção do sofrimento e a percepção de um Deus. A gente vê as pessoas não exatamente como elas são. Quem é a Ivne, quem é o Juvenal? Ainda que a Ivne e o Juvenal e a Nádia e o Ícaro tentassem explicar ou exemplificar todas as características possíveis, eles nunca conseguiriam discerminar ou discernir a essência de quem eu era. E a gente tenta discernir a essência de quem Deus é pelas nossas frágeis percepções. E eu vejo Deus como um grande professor. Se você acha isso justo ou injusto, é uma percepção sua. Se você acha que isso está certo ou errado, é uma percepção sua. Mas a dor, vamos lá, o momento que nós estamos vivendo hoje, eu não acredito que essa tenha sido a vontade de Deus, mas eu acredito que isso tem nos ensinado. E as pessoas têm saído dessa pandemia, que ainda não acabou, com uma visualização diferente das coisas, das pessoas, dos momentos. E todos os grandes heróis na Bíblia passaram por percepções de aprendizado na dor. Elias teve que fugir porque ele seria morto, ele foi ameaçado. José foi preso, Daniel foi colocado na cova dos leões. Em todos eles tiveram que passar e aprender em dado momento com aquela situação que eles estavam vivendo, para que eles pudessem ter uma nova percepção e amadurecer a partir daí. Então, por que Deus permite a dor? Para que nós possamos aprender. E veja bem, existem 2 pontos aí, para que nós possamos aprender com aquela dor e para que outras pessoas possam aprender com a nossa dor. Porque eu sou instrumento com a minha vida, não só para aquilo que me faz
feliz ou me faz bem aparentemente. Outras pessoas olham para mim, elas veem a percepção de dor ou de alegria através de mim. Então, se eu sou o sal fora do saleiro, eu sou nos momentos que para mim são bons e eu sou nos momentos que para mim são ruins. Então, essa dor ela tem que servir para ensinar alguém. Então, Deus é o grande professor. Então, por que a dor existe? Porque a gente acaba não fazendo como deveria. E às vezes a gente tem que ir pela dor. Como assim, Juvenal? Rapidamente. Uma tomada. Minha mãe falava, meu filho, não coloca o dedo na tomada. E eu falava, por quê? Ela, porque se você colocar, você vai tomar um choque. Mas eu nunca tinha tomado um choque, eu não sabia o que era choque. Ela falava, não coloque. Eu dizia, por quê? Porque até que belo dia eu coloquei e eu tomei um choque. A dor foi necessária para que a minha percepção incrédula pudesse entender que aquilo era errado. A gente quer provar para crer e a dor vem para ensinar nesse aspecto. A dor, ela, claro, surgiu aí da escolha do ser humano, né? Desde aí do Éden. E esse sofrimento, eu acredito que também existe, e é interessante isso aí que o Juvenal falou, que Deus, ele pega o sofrimento e nos traz um ensinamento, né, com ele. Hoje, Deus, ele faz isso. E eu consigo ver nisso que a gente tem a incrível capacidade de transformar uma bênção em maldição, mas Deus é tão Deus que ele tem também a capacidade de transformar a maldição em bênção. Então, ele, através da dor, apesar do sofrimento, a gente aprende, nos ensina e vem a importância da gente ter uma perspectiva de fé, né? Outra coisa também que eu penso é que, olhando para a capacidade do mal do ser humano, quando a gente olha para o ser humano, que a gente vê o que é que ele é capaz de fazer, que aí vem essas perguntas que te fizeram, e no estrupo, né, de uma criança. E vários casos que a gente olha e a gente fica horrorizado. Meu Deus, porque se Deus existe, por que Deus permite, né? Se Deus criou o ser humano, por que ele que permite um ser desse fazer tanta coisa ruim? E o ser humano, ele é realmente capaz de fazer coisas inimagináveis, horríveis, né? Que são ruins. Mas daí eu penso que por que um ser humano é tão ruim? Porque Deus, na sua perfeição, ele criou o ser humano de uma matéria tão pura, tão perfeita. E da mesma forma que você é tão puro, um ser humano tão perfeito, ele poderia ser extremamente bom se ele escolhesse fazer o bem. Vai acontecer o contrário. Quanto melhor se ele escolher fazer o mal, ele vai ser muito bom naquilo, em fazer o mal. É que nem uma pessoa super inteligente, mas ele usa essa inteligência dele para assaltar um banco, entendeu? Para fazer coisas ruins. Então eu vejo assim, eu tenho. E é interessante notar que às vezes a gente fala sobre dor e sofrimento, cara, e a gente precisa entender que a nossa perspectiva ela não pode estar na Terra. Porque aí a dor, como o Juvenal falou aqui, ela nos prepara e molda o nosso caráter para a eternidade. E falar sobre a eternidade, para essa galera aqui, para a gente, é utópico. Porque qual a idade média da galera hoje? Sim. 80 anos, por aí. Então, falar sobre a eternidade é algo muito, muito louco. Então, a gente vive pautado, às vezes, na limitação dessa vida aqui na Terra. E Deus usa a dor de forma didática para nos salvar. Para nos salvar. Porque o que importa para Ele agora, preste atenção, será que o que vale para Ele é o curto período de tempo que eu estou vivendo nessa Terra, comparado com toda uma eternidade que eu posso viver com Ele no céu? Então, eu sofrer aqui e moldar o meu caráter e que a minha dor sirva para ajudar outras pessoas, vale mais. A questão é que a nossa mente, ela não está treinada e habilitada para entender que a nossa vida ela não se baseia aqui nessa terra. E a gente se frustra, e a gente surta, e a gente fica sem entender porque a gente se limita apenas a essa terra. E aí a gente nunca vai aprender a lidar com a morte, com a dor, porque nós, primeiro, não fomos criados para isso. E segundo, porque existe algo além, que é a eternidade. E aí, só para finalizar essa discussão, porque vocês precisam ver os próximos podcasts, você precisa entender que, em suma, a dor não foi uma opção de Deus. A escolha da dor foi uma opção do homem. Deus deu a eternidade. E o homem escolheu aquilo que era o momento, o momentâneo.
Deus falou, ó, aqui é a vida eterna, aqui é saúde, aqui é o fruto que você quiser, menos desse, porque se você comer, você morrerá. Ele nos amava tanto que deixou uma opção. Você fala, mas quem pecou foi Adão. Tá, e aí, por que hoje nós erramos mesmo vendo as outras pessoas caírem? Talvez se fôssemos usar o Adão daquela época, nós cairíamos da mesma forma. É a nossa natureza, talvez, mas a dor não foi uma escolha de Deus, foi uma escolha do homem. Mas apesar da dor, Deus ainda consegue nos ensinar e Deus consegue nos mostrar caminhos diferentes a seguir. Uma excelente definição, né? Até porque aqui, diante dessa discussão aqui que os nossos 3 colegas aqui estão comentando, que inclusive eu fiquei aqui refletindo, né? Eu acho que você aí em casa também deve ter ficado pensando muito. E eu fiquei aqui pensando, né? De acordo com o que o Juvenal, Nádia e Ivne falou, por que as pessoas atribuem a culpa do sofrimento a Deus, né? Porque, veja, como o Juvenal acabou de dizer, Deus ele não trouxe sofrimento, foi uma escolha do homem. E sabe, a gente quer tanto o livre-arbítrio, mas quando é na hora do sofrimento, a gente quer que Deus quebre o livre-arbítrio e interfira na nossa maldade. Né? Então, é aquela coisa do conveniente. Né? Mas, enfim, meus amigos, para encerrar, eu queria entrar numa última discussão que vai ser muito rápida. Porque, assim, veja só, nós como cristãos temos um desafio. E qual é o desafio? Nós vivemos hoje em um mundo científico. Um mundo científico, um mundo que, como a Nádia até falou, um mundo onde tem muitos tomés de pessoas que só acreditam vendo. Só que a fé é quando você crê em coisas que você não vê. Então eu vou encerrar aqui a discussão fazendo uma pergunta aqui para que nossos amigos possam encerrar aqui discutindo no seguinte pensamento. Em um mundo hoje que clama tanto por uma verdade, experimental, né, empírica, que as pessoas possam ver, que as pessoas possam crer, como é que eu, cristão, posso me posicionar crendo em um cristianismo, em um mundo que prega tanto contra o cristianismo? E aí você vê várias teorias, você tem o evolucionismo, você tem e tantas outras teorias que criticam a crença de um Deus, que atacam a crença de um Deus. Como é que eu posso ser cristão e defender a minha verdade no meio de um mundo tão cético e incrédulo? Eu acredito que a essência, talvez respondendo por muitos de nós, a essência da defesa daquilo que eu acredito e conhecereis a verdade vos libertará. E conhecereis e procurareis conhecer esse Deus, e esse Deus mostrará quem Ele é através de você a outras pessoas. A gente vive num contexto que a gente quer provar para o outro que ele está errado, não para ajudar o outro, mas para mostrar que eu estou certo. E o evangelho não é isso. Jesus mostrava para o outro o que era o caminho, e se ele não acreditasse, Jesus continuava vivendo a vida e através da vida dele mostrar para outras pessoas qual era o caminho a ser seguido. E através do exemplo de Jesus, mais uma vez a gente volta nesse ponto, Jesus arrastou multidões, arrastou cobradores de impostos que eram incrédulos sobre o amor. Imagina para um cobrador de impostos que vivia de dinheiro, devolver dinheiro para outras pessoas. Não foram as palavras de Cristo, mas foi a vida de Cristo. E não são muitas vezes as nossas palavras, mas é a nossa vida, é a nossa essência. Então, é preciso que cale-se o homem e que Cristo viva através de nós. Pode falar, porque que ele já... Ivne, vou dar a palavra para você, porque o Juvenal, na verdade, ele resumiu o meu ponto de vista sobre a minha vida ser o próprio testemunho da existência de Deus. E aí é que é o desafio, porque eu sou falha, pecadora, e aí me faz a necessidade de me aproximar mais de Deus para conquistar outras pessoas de forma genuína a Deus. Excelente, Ivne, para a gente encerrar. Bom, eu acho que muitas vezes a gente entra em discussões que a gente não vai conseguir comprovar e nem convencer aquela pessoa. E o que eu acho mais interessante de Deus é que ele tem uma linguagem e ele tem uma maneira de alcançar cada pessoa. Pela experiência espiritual, bíblica, religiosa, ou pela experiência científica, porque, né, pela ciência a gente já viu que vários cientistas chegaram a Deus por esses argumentos. Então, como viver e como me portar como cristão diante disso, eu acredito e concordo junto com os meninos, vivendo o que eu acredito. Eu só consigo pensar nisso também. E ver um ponto. O diálogo é necessário. A não omissão é necessário. Mas quando que ocorre um diálogo? Quando as duas partes estão dispostas a ouvir o outro e a mudar se preciso for.
Se uma das partes não está disposta a mudar, qual a intenção do diálogo? Qual a intenção de continuar gritando e falando e se esgoelando por algo que as pessoas não querem? A minha vida vai falar mais sobre isso. As minhas atitudes falarão mais. Então, eu só poderei ser sal da terra, eu só poderei dar sabor se eu decidir sair do saleiro. E é por isso que nós estamos aí para temperar o mundo. E eu penso assim também que eu tenho, na minha experiência, eu tenho para mim que existem perguntas que eu nunca vou conseguir responder e, na verdade, tem perguntas que Deus nunca vai revelar para a gente aqui nessa existência. Então, eu digo para você que está acompanhando a gente, se dentro de você existem questionamentos que te perturbam, busque, porque Deus dá essa possibilidade de você dar dúvida, de você questionar, de você buscar. Mas busque aberto, né? Busque aberto a entender, porque eu acredito que quando você busca, Deus ele te responde. Excelente, né? E o que os nossos amigos aqui falaram, né? É importante porque, assim, o nosso testemunho, a gente prega para as pessoas por meio de quem nós somos, por meio do reflexo do caráter de Cristo. Agora, uma coisa que eu queria frisar, para quem está nos escutando, para deixar bem claro, para quem é cristão e para quem também não for, não cabe a nós fazer as pessoas mudarem de opinião. O nosso papel é apresentar aquilo que nós cremos. Agora, a mudança aí já é uma coisa do Espírito Santo com a vida de quem escuta. Só que às vezes as pessoas, e a gente vai depois ter temas específicos para falar sobre isso, mas às vezes as pessoas acham que por serem instrumentos de Deus, mensageiros de Deus, ao invés de serem mensageiros, se tornam inquisidores, de impor, e não é assim, o nosso papel não é esse, não cabe a nós isso. O nosso papel é apenas propagar, né? É um propagador da mensagem, né? Do caráter de Deus, e aí as pessoas têm o livre-arbítrio para escolher se acreditam em Deus ou não. Então, meus amigos, eu queria encerrar aqui esse segundo episódio. Olha que conversa gostosa aqui, maravilhosa. Eu acredito que se você está escutando de manhã, o seu dia vai ser muito melhor. Eu quero te aconselhar, em qualquer momento que você esteja escutando, que você possa refletir sobre esse Deus que eu te garanto, e nós te garantimos que ele existe. E se você, como a Ivine falou, estiver de coração aberto para aceitar e conhecer o novo, você vai poder conhecer a Deus. Que você continue sendo um sal fora do saleiro, para que você possa temperar a vida de muitos. Obrigado pela sua presença e até o próximo episódio.